O Mu tem falado muito do Armandinho. O Armandinho realmente é aquela coisa, é o Jacó do Bandolim tocando guitarra baiana. É uma coisa muito especial, né? Assim, então, meu pai sempre teve uma tentativa de entender o som do Armandinho ali. Essa coisa de então, educação em casa faz a diferença. Faz toda a diferença, mas Mu, eu até realmente. perguntava isso pro Mu, inclusive, né? O que tinha nessa água na casa dele, né? Porque é verdade, porque são músicos sensacionais. Da música brasileira. O Mu no piano, o Dade, um dos maiores baixistas do Brasil, já desde ali do jovenzinho no Novos Baianos, e depois o Mu jovenzinho na Cor do Som. Que a gente tá falando aí do Mu tocando em Montreux com o Gil. Eu tinha o quê? 19 anos, cara? Ali eu tinha 20 anos. Por aí, né? 20 anos. Mas você tocou com a banda do Zé Pretinho também, do Jorge Ben, né, Mu? Desculpa, eu tinha 21 anos. Foi em 78, eu tinha 21. Mas você tocou na banda do Zé Pretinho, não tocou? Toquei. Antes do Moraes Moreira. Antes da Cor do Som, antes do Moraes Moreira. Depois, durante a Cor do Som, eu e Dade, a gente sempre teve umas voltas. Volta e meio, o Jorge Ben chamava a gente para tocar e tal. O Jorge sempre meio que rondou assim um pouco. E é super gostoso tocar com o Jorge naquele som lá no início. E esse rapaz tinha 16 anos só na época que ele tocou com o Jorge Ben na banda do Zé Pretinho. Tá vendo só? É isso aí. Olha o que tinha lá na sua casa. Como é que foi essa formação dessa galera gênio aí na casa? Então, olha só. Depois eu vou comentar o que o Ricardo... Sim, eu também quero comentar porque eu fiquei interessado. Não, porque eu tive um papo com ele no telefone, cara, outro dia. Eu estava em Paris e ele estava no Paraguai e a gente estava falando sobre aquilo ali que ele escreveu um pouco. Depois a gente entra naquilo ali. Ô, Romero, cara, lá em casa é o seguinte, minha mãe pianista, meu pai trabalhava no banco, mas ele apaixonado por música e um cara assim super social, adorava receber. A Lozinha, minha irmã mais velha, ela era socióloga, mas ela caiu no meio do meio da indústria fonográfica também, foi trabalhar na Odeon, na antiga Odeon, e depois ela virou pesquisadora de música, ela, inclusive, ela ajudou o dicionário Cravo Albim a fazer todos aqueles verbetes de um monte de gente importante. A Lozinha levava muita música brasileira para dentro de casa, a bossa nova, MPB, João Gilberto, todas essas coisas foi graças à Lozinha. O Sérgio Dade no mais rock and roll, e minha mãe super erudita e clássico. Pô, a minha casa vivia com visitas do Jorge Ben, com violão lá em casa. Às vezes aparecia o Roberto Menescal, Marcos Valle. Eu com 15, 16 anos, eu era esses saraus assim, espontâneos. Meu pai bebendo uísque, recebendo essa turma. Enfim, era música o tempo todo. Então, a formação é meio por aí. Toda essa informação, essa fonte aí que a gente bebeu, né? E eu comecei a tocar bem depois do Dade, não só porque ele é mais velho que eu, mas porque o meu contato com a arte até os meus 15 anos eram as artes plásticas, eu pintava. Pinta ainda, né, amor? Pinto, eu voltei a pintar em 2013, depois que eu ganhei um presente da Ana, minha mulher, uma caixa de tinta, que ela sabia que eu já estava falando sobre isso, que eu estava querendo voltar a pintar. Depois eu vou deixar o site das suas obras na descrição ali para a galera acessar também, que é bem legal. Bacana. Mas obrigado. O que aconteceu é que quando chegou um piano lá em casa, eu tinha 15 anos, a gente ficou um tempinho sem piano, aí quando meu pai comprou um outro piano para minha mãe, eu tinha 15 anos, eu sentei e comecei a tocar. Então, foi um negócio assim quase psicografado, usando uma metáfora, porque eu saí tocando. E aí eu pedia para minha mãe tocar umas coisas que eu gostava que ela tocasse, aí eu via ela tocando, tinha uma coisa visual, eu procurava imitar, aprendia muita coisa com ela, e abandonei os pincéis e fui para as teclas. Olha, e aí foi uma coisa muito rápida, mas eu via... O Dade tinha uma banda de rock antes dos Novos Baianos, muita música o tempo todo, cara. Era de uma riqueza a coisa dos discos vinis, né? Porque aí tinha os discos da Lozinha, os discos do Sérgio, os discos do Dade, eu começando a comprar meus discos também. Então a gente ouvia tudo aquilo ali, era muita música o tempo todo. Assim, e foi logo nesse seu início ali que você compôs Sapato Velho? Sapato Velho eu compus antes da Cor do Som realmente existir.
Deve ter sido em 76, por aí, 75 ou 76, eu não me lembro direito. Eu estava envolvido com aquela banda que eu te falei, da galera do Colégio Rio de Janeiro, Ipanema. O Cláudio Nutti. E eu e o Cláudio, a gente de vez em quando sentava para compor, e o Cláudio me falou, o Cláudio foi um dos grandes mestres meu. O Cláudio é um músico impressionante, um compositor impressionante. Ele maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu aprendi muito com ele, coisa de harmonia, demais, lá atrás, sabe? As músicas tinham umas harmonias riquíssimas, umas melodias riquíssimas. E eu brincava de compor com ele, assim, o Sapato Velho foi meio assim, porque a gente está falando sobre melodia, porque na época da Bossa Nova, na geração anterior ali, da gente, ali nos anos 60, o que acontecia era uma supervalorização justamente da harmonia, né? Uhum. Então, parecia às vezes que a melodia era construída a partir de uma sequência de acordes incríveis, né? Umas sacadas maravilhosas, meio jazz, né? Então, era bacana você falar, pô, olha só esse acorde aqui, cara, você já viu isso aqui? O que é isso? Não sei o quê. Todo mundo correndo atrás de acorde, não sei o que lá. Os dissonantes. Mas o Cláudio, ele justamente estava falando uma coisa importantíssima naquela época para mim. Ele falou assim, você já parou para pensar que, pô, na verdade, a melodia que é o lance, porque a harmonia, a gente pode vestir uma melodia de várias formas. E isso depois, quando eu fui estudar com o Viltor Santos, meu grande mestre, Viltor Santos, isso ficou tão claro para mim, porque você não pode assoviar um acorde, mas uma melodia você pode assoviar. Então, assim, não dá para você cantar uma harmonia. A harmonia você vai precisar de um instrumento para cantar. Mas não é só por isso. É pelo simples fato de que a melodia, ela não necessariamente precisa da harmonia. Também a harmonia necessariamente não precisa da melodia, se for uma linguagem de cinema, são coisas diferentes. Mas, assim, eu acho que a rainha da parada é a melodia. E o Cláudio estava falando sobre isso lá atrás, e a gente brincou assim, vamos fazer uma música? Depois a gente harmoniza. Eu faço uma quadratura, você faz outra. Aí eu comecei no piano, fazendo a primeira quadratura da melodia de Sapato Velho. E aí entreguei para ele, aí eu no piano e ele no violão. Aí ele seguiu fazendo a segunda quadratura. Aí depois entregou para mim, eu comecei a fazer a parte B. Aí depois ele foi e continuou na outra quadratura da parte B e deu aquela viajada, aquela modulada, que já é uma coisa do Cláudio, que ela volta, viaja, modula e volta para o tom original, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma coisa simples. De gênio, assim, né? O Cláudio realmente tem ele é gênio, assim, eu acho. E ali, então, a melodia nasceu assim. Aí, o que aconteceu? A gente estava com essa melodia maravilhosa. Aí depois a gente foi buscar a harmonia, né? E vocês viram que tinham composto algo bacana, algo bonito, né? Vocês perceberam isso de cara, né? A gente estava feliz. A gente estava bem feliz. A gente falou, cara, a melodia de Sapato Velho é sensacional. E a harmonia foi chegando depois, sabe? A gente foi buscando, assim, a harmonia. E aí, a gente estava com isso aí pronto, né? E aí a gente deu para o Paulinho Tapajós, num dia que ele tinha perdido um parente, não sei se era um tio dele, e ele estava muito triste, ele estava muito mexido, estava com o emocional dele super abalado. Aí eu falei, Paulinho, tem essa melodia aqui. Eu fiz muita música com o Paulinho Tapajós também, que foi casado com a minha irmã Luzinha, tem 2 filhos com ela. E aí a gente deu essa música para o Paulinho, eu falei, faz aí no tempo, quando você quiser, vê se você gosta, tal, não sei o que. Paulinho pegou aquele cassete, sempre o cassete. Tem uma turma nova, que a gente está falando em cassete, deve ter gente ouvindo e falando, que porra é essa desse cassete? Mas, enfim, aí a gente... cara, o Paulinho ficou algumas horas ali na casa dos meus pais, na Prudente Moraes, nessa época. Aí, de repente, ele chegou com aquela letra, assim, arrebatadora, né? Aí a gente... quando a gente leu aquilo ali, a gente falou, cara, que coisa incrível. E foi realmente um golaço, assim, foi... Demorou um pouco pro... Eu vi de cara, eu vi que não era uma música para eu cantar. Sim, você já percebeu isso. Eu percebi, eu falei, essa tessitura, esse range da melodia é muito extenso e não é para minha voz. Eu tenho uma voz muito pequena, uma extensão muito pequena. Eu vi logo que não era para mim. Então, eu nunca nem propus para Cor do Som, olha aqui, gente, vamos gravar essa música aqui e tal. Nunca nem propus.
Porque automaticamente você, na Cor do Som, seria o cantor dela, né? Mas eu acho que não era para nenhum de nós, nem o Dade, nem o Armandinho, nem eu. Eu acho que não era. E aí, assim, não era muito pra gente essa música. Aí essa música, ela foi gravada pelo quarteto em si. A primeira gravação, O Paulinho levou para o quarteto em si. O Paulinho produziu um disco do quarteto em si. Ele tinha a Dorinha, que era irmã dele, fazia parte do quarteto em si naquela altura. E eles gravaram Sapato Velho, mas não ficou muito conhecida essa gravação. Inclusive, o Paulinho me chamou para gravar o piano nessa faixa. Eu toco piano lá, fiz até uma introdução meio maluquinha, assim, que tinha nada a ver com a música e tal. E essa gravação... ela não aconteceu, né, Mu? Não, ela não aconteceu. Mas aí, acho que uns 2 ou 3 anos depois, uns 2 anos depois, que o Máriozinho Rocha, ele já sabia, ele estava na Poligrama, ele já sabia dessa música, porque ele já conhecia o repertório lá, o disco do quarteto em si e tal, e ele sacou que o Roupa Nova poderia fazer uma gravação mortal dessa música, e realmente tinha tudo a ver com Roupa Nova. Isso não era Cor do Som, isso é Roupa Nova. E aí... Tá no primeiro álbum do Roupa de 81, né? Cara, a gravação do Roupa Nova é definitiva, né? Eles fizeram um negócio, assim, muito definitivo para essa música. Tanto que quando eles pedem, às vezes, rola uma brincadeira de canta aí, Sapato Velho, sei que lá. Às vezes eu me arrisco a cantar porque eu sei que eu vou começar só e a plateia toda vai me ajudar. Vai terminar. Assim, isso já aconteceu várias vezes, assim, eu abandono e fica a plateia cantando, eu fico tocando, amarradão lá, tal. Mas a gravação do Roupa Nova é foda. É definitiva, assim, eu acho que eles fizeram um trabalho sensacional. Embora não é você que cante no trabalho novo, né, na Alegria de Quintal, é o Zé Renato, né? Pois é, eu ia chegar lá agora. Mas ficou muito legal também, cara. Cara, assim, dá um frescor, sabe? Porque eu ouço Sapato Velho desde 81, né? Sim. E a versão que eu ouço, no máximo, a capela, que é aquela versão que eles faziam a capela e tal, também no show, que é sensacional. Mas ouvir Sapato Velho com outro arranjo, com o Renato cantando, foi muito bacana. O lance é que o Zé Renato, assim como o Sapato Velho não é para Cor do Som e é para Roupa Nova, Sapato Velho é muito pro Zé Renato, pro timbre de voz deles, né? Pro Boca Livre, né? Boca Livre poderia ter gravado Sapato Velho. Totalmente.